E aí, sétimo ano, que saudade de vocês, como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, a gente tá agora começando o volume 2, então já peguem os livros de vocês, livro didático, livro de atividades, caderno também. É o seguinte, tanto eu quanto a professora do SPE estamos fazendo as aulas gravadas para vocês. E eu resolvi fazer essa aula. A professora do SPE também tem uma aula, mas minha aula é minha aula, né? Então é o seguinte, vou passar as aulas de biomas para vocês, outras que eu achar também relevante, que eu achar interessante gravar a aula para vocês. No livro, quem tiver o livro físico em mãos, grifem as partes importantes. Anota o que você não entender de dúvida, por favor. Quem não tiver o livro físico, abre o livro digital no positivo on e vá acompanhando, vá anotando no caderno. Tudo que eu passar aqui, ou que a professora do SPE passar, é como se a gente estivesse em sala, eu passando no quadro alguma coisa, alguma matéria, alguma atividade. Vocês vão fazendo junto, como se você estivesse na escola, tá? Vamos juntos. A gente está começando a falar de bioma e vai dar tudo certo. Gente, é o seguinte: bioma é a junção de um ecossistema. Eles são ecossistemas que são semelhantes em algumas características, tá? O que acontece? A gente tem lá os ecossistemas, que são as comunidades. Então, vamos relembrar, presta atenção aqui nessa gravura, que a gente tem a organização dos seres vivos, a gente tem o organismo, vários organismos da mesma espécie vivendo juntos, formam uma população. Depois, várias populações de espécies, obviamente, diferentes, convivendo no mesmo local, no mesmo habitat, forma comunidade. A comunidade, junto com seus fatores abióticos, que são os recursos para aqueles seres vivos viverem, eles formam um ecossistema. Existem micro e macro ecossistemas. Um ecossistema pode ser um laguinho, pode ser uma poça d'água, pode ser uma rocha ou pode ser a floresta amazônica. Enfim, existem diversos tamanhos de ecossistema, pode ser terrestre, pode ser aquático, e ecossistemas que são semelhantes em algumas características, como clima, vegetação, solo, alguns aspectos, até mesmo seus fatores bióticos, seus seres vivos que ocupam aquele ecossistema. Esses ecossistemas que são parecidos, que são semelhantes, eles se juntam e formam esses biomas, tá? Todas essas características que eu falei de vegetação, de clima, de solo, os fatores abióticos, os recursos, eles influenciam a quantidade e o tipo de animais, de seres vivos que vão ser encontrados naquele bioma. Como eu já havia explicado numa correção de um certo exercício, nenhum ser vivo está num determinado local por acaso. Ele está lá porque ele é adaptado a viver lá. Obviamente, num bioma, num local, num ecossistema que tem muito recurso, que tem muita água, que tem muito alimento, tem muita luz, vai ter muito recurso, é óbvio que vai ter uma diversidade de ser vivo maior lá. Mas são animais, são plantas, são bactérias, fungos, enfim, que estão adaptados a viverem ali. Num outro local mais seco, num deserto, por não ter tanto recurso, não vai ter uma diversidade tão grande. Mas vão ter seres vivos que vivem lá, que são adaptados a viver lá. Um bicho adaptado ou uma planta adaptada a viver no deserto não vai viver na Amazônia, que é lotada de água, ok? A gente tem que prestar atenção nisso. Bom, existem aí muitos biomas. A gente está falando agora dos biomas mundiais. A gente tem alguns
biomas que a gente considera mundiais, e dentro do Brasil a gente tem os biomas brasileiros. Por exemplo, a floresta amazônica. Mas a floresta amazônica, ela se encaixa num tipo de bioma mundial. Então a gente tem vários ecossistemas e vários biomas que vão se encaixando dentro de outros no mundo todo. E a gente tem essa primeira classificação grande dentro de biomas mundiais, e depois a gente vai classificando os biomas da nossa própria região, tá? Então, presta atenção nesse mapa que eu tirei do próprio livro didático de vocês. Cada cor representa aí um tipo de bioma. Tá muito relacionado à latitude de onde o bioma se localiza no mapa mundi, no planeta Terra. Por exemplo, o verde mais escuro, que é a floresta pluvial tropical, ela se localiza bem aqui no centro, tá? Obviamente essa parte aqui da África não tem, essa parte do Nordeste nosso aqui não vai ter, por outras questões, enfim, depois a gente fala sobre isso. Talvez até por uma barreira geográfica, pode ser uma barreira de montanhas, pode estar atrapalhando essa questão climática, e daí houve uma mudança de bioma, tá? A mudança de chuvas, tá bom? Justamente por essa barreira geográfica, uma cadeia de montanhas ali não deixou a chuva chegar, então logo aquele clima ficou mais árido. Olha que loucura, doideira isso. Enfim, então aqui no centro desse mapa mundi eu vou ter um clima, um jeito diferente lá da parte mais temperada, que a gente vai ter mais taiga ou tundra, tá bom? Então, o tipo de bioma está muito relacionado aonde que esse bioma se encontra no mundo em relação à linha do Equador. Obviamente, em relação à quantidade de sol disponível, tá? Tem tudo a ver até com as estações do ano, e nós vamos ver isso. O nosso primeiro bioma que eu vou dar uma explicada melhor é o tipo de floresta pluvial tropical. Tropical porque está mais perto aqui do nosso trópico, da linha do Equador. Pluvial porque tem um alto índice de chuva, tá bom? O clima é mais quente, é úmido, tem muitos recursos abióticos, é um tipo de floresta muito rico, tá? Então tem uma alta luminosidade, muita umidade, chove muito, tem muita riqueza de recursos, de nutrientes, tá bom? Então, logo, justamente por ter tantos recursos, é onde tem a maior biodiversidade do mundo. A maior diversidade de animais e de plantas e de fungos e de tudo, de todos os seres vivos, está localizada nesses tipos de floresta. Esse tipo de floresta pluvial tropical é a nossa floresta amazônica, é a floresta naquela África Central que eu passei o dedinho ali e mostrei para vocês. Tem uma parte na Ásia, tá? Tem uma parte na América Central, tá bom? O que acontece? As copas das árvores, copa a gente fala ali das folhas, onde estão as folhas, tá? São mais robustas, as folhas são maiores. Isso é uma grande adaptação justamente para buscar a luz. Lembra que eu falei que até árvore compete uma com a outra? O que acontece? A árvore, ela precisa de luz, as plantas precisam de luz, porque a luz é a fonte de energia para produzir alimento pela fotossíntese. Então a árvore, ela precisa crescer para alcançar a luz. É o jeito que ela tem. Então, se ela crescer mais para alcançar a luz lá no alto, para ela melhor, ótimo. Então, essas árvores costumam ser altas, a folha é grande,
Quem tá aqui mais no solo, vocês estão vendo aí pela gravura, tem alguns arbustos mais ao solo, algumas plantas mais baixas. Essas plantas mais baixas, elas têm as folhas grandes. Por quê? Ela precisa ter isso aqui, um tamanhão de folha, porque qualquer luzinha que ela captar, ela tá no lucro. Já que lá em cima tá tudo ocupado por árvores maiores. Então, algumas adaptações das árvores aqui são mais interessantes para elas, tá? São plantas adaptadas. Uma planta de folha imensa não tem nada a ver para viver no lugar seco. Ela vai perder um monte de água pela evaporação. Ou seja, é um tipo de adaptação para esse ambiente, tá? A decomposição nesse solo é muito acelerada. Isso acarreta a alta disponibilidade de recursos, de nutrientes. Então, morre um ser vivo, os decompositores que estão ali, que são muitos fungos, muitas bactérias, eles decompõem muito rápido, o ambiente é propício para isso, tem alta umidade, temperatura, tudo que favorece o acúmulo de bactérias e fungos que reproduzem muito rápido e que decompõem muito rápido aquele material. Tipo, sei lá, uma árvore caiu, ela vai ser decomposta rápido. Uma folha caiu, vai ser decomposta rápido. Um animal morreu, vai ser decomposto rápido também. Logo, os recursos eles vão vão retornar para o ambiente mais rápido também. Uma característica é o solo não necessariamente é fértil. O que dá fertilidade para o solo, e presta atenção, o que dá fertilidade para esse tipo de solo dessa floresta é justamente essa decomposição mais rápida, tá? Então, se não fosse esses decompositores, talvez o solo ele não seria tão fértil, não tivesse essa disponibilidade toda de recurso. Esses seres vivos não seriam tão diversos por si só, tá? É um ambiente tão complexo que ele vai se alimentando, tá bom? Então ele é tão diverso e essa diversidade se sustenta ao longo que ela morre, é decomposta e os nutrientes voltam ali para o meio ambiente e de novo faz crescer uma nova diversidade. É muito interessante. Agora a gente vai falar de savana. A savana não está só na África, existe a savana africana, mas o nosso cerrado é considerado um bioma savana também. A gente aqui em Minas Gerais está inserido dentro do bioma cerrado, tá? Ela é caracterizada por uma estação seca e chuvosa, mas costuma ser quente o ano todo. Então não há mais nunca teve aquelas 4 estações do ano. Aquela parte trópica, aquele tropical ali, mais perto da linha do Equador, aquela região da linha do Equador, ela não sofre uma mudança muito brusca das 4 estações do ano, justamente porque ela recebe sol diretamente o ano todo. Então o planeta Terra ele muda, ele faz a rotação e a translação dele, mas independentemente disso, o ano todo, mesmo o eixo dele sendo mais inclinado, a faixa do Equador recebe sol o ano todo. Então todos os biomas que estão ali geralmente não tem essa diferenciação de 4 estações do ano, costumam ser quente o ano todo mesmo. Onde tem disponibilidade de água, chove o ano todo mesmo, tá? No caso da floresta pluvial, que foi o anterior, chove mesmo, chove muito. A Amazônia chove todo dia, o ano todo, uma loucura. Na savana já não chove assim, entendeu? Aqui a gente tem estação seca e estação chuvosa. Metade do ano chove às vezes, metade do ano chove não, tá bom? As árvores são adaptadas ao tempo seco, então elas perdem as folhas para evitar perda de água excessiva. A gente viu os cactos, que a adaptação dele, no caso, não é nem ter folha, tem espinhos. Nesse caso, esse tipo de árvore,
elas perdem as folhas quando o clima está mais seco e depois elas recuperam essas folhas quando o clima já fica um pouco melhor, tá? A casca é mais grossa do caule dessas árvores. Elas têm mais espinhos, as raízes são mais profundas justamente para buscar água lá no subsolo. A gente viu no ciclo da água que a água consegue infiltrar no solo. Então essas raízes, elas são mais profundas. As raízes da outra floresta não precisam ser tanto porque há uma alta disponibilidade de água no ambiente. Aqui, na estação chuvosa, há uma rápida renovação das folhas. Então é muito interessante. Na seca parece que tudo morreu, tá tudo pálido, você fica numa secura, você fica até com dó dos bichinhos que moram lá, mas até eles são adaptados, tá? Mas na estação chuvosa, tá tudo verde, tudo lindo, maravilhoso, parece que nada aconteceu. Existem grandes herbívoros, grandes carnívoros, insetos variados. É assim, tem uma grande biodiversidade também, tá? Muito. Obviamente, vocês conhecem mais animais da África do que os brasileiros, né? Então, vocês sabem que há uma diversidade, sim, muito grande nesse ambiente. Deserto. Existem alguns desertos no mundo. A gente tem o Saara, que fica na África, Atacama, no Chile, tem o australiano, na Austrália, é óbvio, tem outros também, tem da Nigéria, se não me engano, enfim. Esse clima de deserto, as chuvas são bem raras, tá? Pode acontecer, é claro, mas são bem raras. As temperaturas, tem uma amplitude, uma diferença de temperatura durante o dia muito grande. De dia ela chega a 50 graus, à noite ela chega a 0. Então essa diferença de temperatura, essa amplitude de temperatura é muito elevada, é muito grande. E isso faz com que plantas e animais que vivem lá têm que ser muito adaptados para essa amplitude, para essa diferença de temperatura num dia só. Então, se sair de dia, você vai morrer torrado pelo sol. Se vai sair de noite, você vai morrer congelado, porque é 0 graus, tá? O solo é seco, sabe? Quebradiço, arenoso, não é fértil. São poucas plantas que estão lá, adaptadas para tentar pegar mais água profunda. São mais cactos ou plantas assim que conseguem guardar água no seu interior. Os animais também são adaptados. Então tem o camelo ou o dromedário. Eles têm essa corcunda de gordura aqui atrás. Essa gordura, ela faz um processo químico do corpo delas que disponibiliza a água para manter o corpo deles hidratado, sabe? Então, conforme eles vão vivendo, essa corcunda de gordura se acumulou ao longo da vida deles, conforme eles vão tendo comida, né? E arruma comida, acumula gordura. E essa gordura, ela vai sendo gasta no corpo. Ao invés de dar alimento necessariamente, ela também dá água. Ela também hidrata, mantém o corpo do camelo hidratado. É uma super adaptação para esse animal. Ele não vai achar água com facilidade mesmo, tá? Outros animais que existem, pequenos roedores que quase não fazem xixi, por exemplo, ou fazem um xixi muito concentrado. Aracnídeos como aranhas, escorpiões, serpentes, lagartos, são animais que são adaptados a viver mais no hábito noturno, que não precisam tanto de água assim para sobreviver. São animais que têm muitas adaptações para viver nesse clima árido, mais seco, tá bom? A gente agora vai falar do campo e bosques. Esse tipo de bioma, campos e bosques, ele tem inverno e verão, com temperaturas
baixas e altas respectivamente, desculpa. Então, já tem aí começa a equilibrar a coisa das estações do ano, tá? Tem outros nomes em cada localização do mundo. Aqui no Brasil é conhecido como pampa. Lá nos Estados Unidos é a pradaria. Na Ásia são os estepes, tá? Então, os campos e bosques são assim. Tem mais arbustos, olha essa gravura que eu botei aí em cima. Tem mais arbustos, mais grama. De fato, é um campo, né? Os animais que vivem nele. Ali em cima eu botei um animalzinho que chama cão da pradaria, que é um roedorzinho pequenininho. Então costumam ser animais menorzinhos, herbívoros, que obviamente consomem esse tipo de grama e arbusto, consomem sementes, porque é o que mais tem para comer lá, tá? Alguns carnívoros também, porque tem esses bichinhos ali disponíveis, então às vezes tem uma raposinha, um lobo, tem muito inseto. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de bicho. A gente tem répteis, nós temos anfíbios. Nossos pampas são muito ricos. Aqui embaixo, aqui ó, eu botei, são os animais que nós temos aqui no Brasil, na região dos pampas. Então, a gente tem o graxaim, que é tipo uma raposinha. Tem cágado, que é um parente da tartaruga, só que de água doce. Tartaruga é água salgada, tá? Jabuti é terrestre. Tartaruga é água salgada e cágado de água doce. A gente tem alguns gatinhos selvagens, obviamente nós temos aves que vivem lá também, algumas aves de rapina, tipo coruja. A gente tem um animalzinho que parece um gambazinho, sabe? Ele não é um gambá, não, mas é um parente do gambá aí, tá bom? Então a gente tem muita diversidade nesse tipo de bioma também. A gente agora vai falar da floresta sazonal temperada. Temperada porque ela tá mais lá para cima, mais perto daquele trópico de cima. Esqueci o nome daquele trópico de cima, tá mais para lá, mais perto dos Estados Unidos, da Europa. As 4 estações são bem definidas, por isso é sazonal de estações do ano, tá? Então existem essas diferenças entre as 4 estações. A primavera é primavera, então tem lá as florzinhas tudo. O inverno é inverno, as árvores perdem suas folhas e fica cheio de neve. Outono é bonito, igual tá aí na gravura, as folhas começam a cair, mudam de coloração justamente para cair. E no verão é quente, é úmido, todas as características das 4 estações. A vegetação, portanto, precisa ser adaptada para aguentar essa mudança ao longo do ano. Então ela perde a folha no outono, justamente para não gastar energia, já que no inverno não vai dar para fazer fotossíntese. Então ela vai manter a folha lá para quê? Ela não vai ter água, não vai ter luz, vai manter a folha para quê? Tá gastando energia à toa. Então ela adquiriu essa habilidade de perder a folha e continuar viva, tá? A fauna, os animais, há uma grande diversidade no verão, porque é onde tem o recurso, certo? Tem muita água, chove, tá tudo lindo, maravilhoso, o clima é muito bom. Só que quando muda pro outono e inverno, acontece uma grande migração. Então, pássaros principalmente conseguem migrar, ou outros animais vão hibernar, tá? Então você já pode entender que existem ursos, por exemplo, ou outros animais que vivem aí nesse tipo de bioma que tem as adaptações, tá bom? Necessárias. É um bioma muito diverso,
tá bom? Eu sempre imagino nas histórias de princesa esse tipo de floresta temperada. Tem uma outra floresta também que eu sempre imagino, são as florestas temperadas, são as florestas do tipo de conto de história de princesa, conto de fada. Porque tem o coelhinho, tem um monte de passarinho, o lobinho, o ursinho, aquilo ali, não sei o que. Um monte de bichinho bonitinho dos Estados Unidos, da Europa, que a gente conhece bem. Não são os castores, lontra, aquele monte de bicho que a gente conhece, que a gente vê por aí. Por aí não, né? Só, sei lá, na televisão, na internet, nessas histórias de conto de fada. Tá bom? Na floresta pluvial temperada, também é temperada porque tá mais para lá, para os trópicos de lá. Só que é pluvial porque chove, tá? Então aqui já há uma disponibilidade de água maior. Chove muito porque esse tipo de floresta tá mais perto ali do oceano. Então, por uma questão de corrente de ar, traz essa água do oceano aqui para o continente e chove, tá? As árvores são maiores, tá bom? Elas não precisam perder suas folhas, justamente porque não vai ter aquela diferenciação tão brusca das 4 estações do ano. Obviamente tem as fases de primavera, onde tem aquela florescência, onde os animais usam para reprodução, porque é muito bom, é um clima favorável, tem muita flor, muito inseto para disponibilizar, para fazer a polinização. Então tem muito inseto para alimentação dos pássaros. Então existe todo um clima favorável. No verão é quente, é úmido, tem muita biodiversidade. E tem o outono, tem o inverno, neva também. Só que esse tipo de floresta já tem uma adaptação maior por causa do clima ser mais pluvial, a temperatura é mais amena o ano todo. Então esse tipo de floresta, ela, por exemplo, não perde suas folhas, tá? A fauna também é muito diversa por isso, porque tem muito recurso. Tem muitas espécies de ave, mamífero, réptil, anfíbio, inseto, mesma coisa. Lobo, coiote, urso, um monte de passarinho, roedores, coelhinho, lebre, tá? Agora a gente vai falar da taiga. A taiga, ela fica bem lá pra cima, mais perto do Polo Norte. A taiga e a tundra ficam mais pra lá, tá? Cuidado pra vocês não se confundirem, mas acho que vocês não vão confundir não, porque dá pra diferenciar pelas gravuras, tá bom? A taiga, ela também é conhecida como floresta de coníferas. Coníferas são pinheiros. Sabe a árvore de Natal? Pinheiro. Então, bem aquele tipo pinheirinho assim, parece um triângulozinho. Pois é. É o tipo predileto de árvore da floresta temperada. Pensou em floresta temperada mais para lá, para cima, hemisfério norte, é o que mais tem é pinheiro. A gente tem os pinheiros aqui também, mas na região sul, porque também é mais frio. Então, pinheiro é um tipo de árvore mais adaptada para o frio. Então, tem tanto lá quanto aqui no Brasil, mas na região sul, porque é uma árvore adaptada, tá bom? Para esse tipo de clima. E o pinheiro, ele aguenta essa neve caindo sobre ele. Não precisa perder as folhas também. Ele tem esse formato de triângulozinho que permite com que a neve caia e não danifique a folha. A folha também é mais dura, mais grossa, mais resistente, tá? Tudo isso facilita. Então é uma floresta, tem muita planta disponível. Então a taiga é uma floresta. Ela tá ali presente no Alasca, no Canadá, tem na Ásia também. Então, muitos animais que vivem ali são lobos, linces, urso, tigre na Ásia.
esquilo, coelho, alce, ixi, muito, tá bom? Tem a coruja aí que eu botei o desenho dela. Esses animais, eles são adaptados a viver. As aves têm penas, muitas penas, que acumulam ar entre as suas penas justamente porque o ar produz esse isolamento térmico, não deixa ela perder o calor do próprio corpo, senão ela morre de frio. Os mamíferos, tem uma gama de mamíferos gigante, porque mamífero é uma classe de animais onde a gente tem muita gordura corporal, a gente tem pelos, e isso tudo é uma adaptação pro frio, tá? Então lá também vai ter muitos mamíferos que tem uma gordura corporal maior e muito pelo, tá bom? Então aí também tá tudo adaptado para esse tipo de clima. No caso da tundra, o clima também é mais gelado, é um clima polar o ano todo, às vezes não neva. Então assim, aí embaixo tem duas fotinhos de quando tá nevando, que é quase o ano todo. Lá em cima eu botei uma partezinha pequena do ano assim que não tem neve, que a neve deu uma derretidinha. Tá vendo que não tem árvore? É uma grama muito rasteira. Então não tem recurso suficiente. Se não tem recurso suficiente, quase não tem bicho, certo? Os animais que vivem aí tem uma diversidade um pouco menor mesmo, porque vai ter menos recurso. A vegetação é escassa, então existem sim herbívoros, a maior parte é herbívoro que vai comer essa vegetação. O solo, a água é congelada, o solo tem poucos nutrientes. As aves que vivem lá migram. Então, quando acaba o recurso, elas vão embora, procurar recurso em outro lugar. Depois voltam, quando o ambiente está mais propício. Os mamíferos que vivem lá são tipo rena, que é essa que eu botei embaixo, o urso, do tipo urso polar, o boi mascarado, que é esse que eu botei aí também, tem no livro de vocês. Tem tudo no livro, tá? Vocês vão acompanhando também. São animais também adaptados com gordura no corpo, muito pelo para manter o corpo aquecido. E eles gastam pouca energia quando o inverno rigoroso chega, tá? Então, eles se alimentam o máximo que pode quando tá desse jeito aqui, onde tem recurso, e depois hiberna ou guarda o máximo de energia possível e não gasta quando o clima não está favorável. São adaptações. E ele vive bem ali. Não adianta você ficar com dó, querer tirar a rena dali porque tadinha. Não, ela vive ali porque ela está adaptada a viver lá, tá? Agora eu vou falar um pouco, aqueles foram ecossistemas terrestres, vou falar agora um pouco dos ecossistemas aquáticos. A gente tem tanto ecossistemas dulcícolas quanto marinhos. Dulcícola, já falei, é de água doce, marinho de água salgada. Os ecossistemas aquáticos, eles também vão ser diferentes entre si. Eles vão ter diferenças e semelhanças. E vão se diferenciar pela temperatura da água. Existem ecossistemas cuja temperatura é mais alta num e mais baixa no outro. A quantidade de nutriente disponível naquela água, de oxigênio ou poluição, luminosidade, tem que entrar sol naquela água, gente. Como é que o produtor vai fazer fotossíntese? Então, tudo isso influencia as características do ecossistema, influenciam a quantidade de recurso, que é o que vai disponibilizar nutrientes para os seres vivos viverem ali, tá? Como eu já disse, essas características determinam a biodiversidade daquele habitat
E esses ecossistemas aquáticos, eles podem ser lagos, córregos, rios, recife de coral, estuário, zonas entre marés, zonas bênticas e pelágicas. Eu vou explicar o que é cada uma delas, tá? Bom, lago, rio, córrego, vocês não precisam saber o que é, vocês sabem o que é um lago, um rio e um córrego, certo? Então, aqui a gente tem um recife de coral. Recife, o coral é uma colônia, então é um tipo de relação ecológica. São pequenos animaizinhos, eles vivem unidos fisicamente, eles formam um esqueleto por fora. Então eu sou esse bichinho, um quinidário, que chama, é a classe desse ser vivo. E eu tô lá, linda, maravilhosa, vivendo minha vida. Eu construí, eu e mais um monte, construí um esqueleto em volta de mim, como se fosse uma rocha em volta de mim. Eu também faço uma associação com algas para produzir, para fazer fotossíntese. Olha que interessantíssimo. Então, esses corais também são coloridos pelas cores das algas. Lembra que tem que ter clorofila e tal para fazer a fotossíntese? Pois é. Então, os corais, eles são coloridos, parecem rochas, parecem pedras, mas são esqueletos de seres vivos que estão ali, vivos, e abrigam um monte de ser vivo. Muito peixe, tubarão, como é que fala? Polvo, aquele bicho, tartaruga, ixi, toda sorte de bicho aquático que tiver no mar, tem. Tem corais em rio, tá bom? Na Amazônia nós temos alguns corais, alguns recifes de corais também, que estão sendo prejudicados pelo garimpo. E a gente sabe, recifes de corais abrigam uma diversidade muito grande. A gente precisa proteger essas áreas. Estuário é quando o rio encontra o mar. Na aula de ciclo da água, tem até uma atividade que eu corrigi, que fala lá, todo rio desemboca no mar. Todo rio vai dar no mar, é a foz dele. Então, quando esse rio encontra o mar, quando há esse encontro, então tá vendo aqui o riozinho encontrando o mar? Pois é. Isso chama estuário, tá bom? Tem todo um ecossistema diferente. A quantidade de sal nesse encontro é diferente, porque, veja bem, no ambiente de água doce, que não é doce porque tem açúcar, é doce porque tem menos sal. Existe uma quantidade de sal muito menor. No mar, a quantidade de sal é muito maior. Os peixes que vivem nesses dois ambientes, eles são adaptados ou para viver com menos ou com muito sal. Nada a ver você pôr um peixe de água doce no mar. Ele não vai sobreviver. Nem o contrário. Ah, mas ele vive com muito sal, deixa eu pôr nele numa água doce. Não, ele vai morrer também, não pode. Então, tem todo um novo ecossistema se formando nesse estuário. A gente tem a zona entre marés. Tenho certeza que vocês já viram isso aqui em algum lugar. Tá muito ali em praia. Então, você tem o mar lá no fundo e mais pra cá, pra praia, a gente tem esse tipo de ecossistema. Ele é um ecossistema aquático. Essa zona entre maré é justamente onde tem subida e descida da maré. Então a maré, o mar sobe e desce muito, alaga essa parte toda, então vem um monte de bichinho pra cá, pra essa parte de praia, mais pra cá, né? A zona entre maré. E ali forma uns bolsões de água, um monte de peixe fica ali, às vezes você encontra uns polvos também, ouriço. Depois a maré abaixa, leva um monte de água. Uns bichinhos continuam nesses micro laguinhos que foram formados aí, tá vendo? Do lado de cá a gente tem zona pelágica, zona bentônica ou zona bêntica.
No mar, a gente tem essas duas zonas no oceano. A gente tem a parte bêntica ou bentônica, que é o fundo do mar. São animais adaptados a viver lá. Pouca luminosidade, tem pouco animal que vive lá. São esses animais maiores, são bichos que até para nós são desconhecidos, tá? E na região pelágica é mais água aberta do oceano, onde tem mais movimento, mesmo onde os animais estão ali mais livres para nadar, tá bom? Então é isso. Gente, vamos para casa. Para vocês, vão pegar o livro de atividades. Lembrem que é o volume 2, livro de atividades que vocês vão fazer. Eles vão resolver questão de 1 a 5. A professora do SPE mandou fazer atividade também e ela corrigiu. Mas se persistir dúvida, vocês anotam, me chamam, me falam que eu corrijo com vocês também se precisar. Tá? Não precisa só ficar com a correção que a professora der, não. Se persistir dúvida, me fala. Se quiser, eu corrijo com vocês de novo, não tem problema nenhum. Por favor, olhe todos os QR Code, realidade aumentada do livro de vocês, porque é muito legal. Se você não tem um livro físico, tenta ver no computador, vê se funciona, tá bom? Eu não testei ainda no computador não, mas vê se funciona, depois me conta. Tô morrendo de saudade de vocês, um beijo.